2 dias de efetivamente chegarmos a um tarifaço feito pelo presidente americano Donald Trump e avaliar também as medidas que vão ser tomadas pelo governo brasileiro. Vamos falar um pouco mais desse assunto, conversando agora com o economista e gestor de patrimônio da Azul Wealth Management, João Henrique da Fonseca. Como vai, João? Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como bem você falou, estamos aqui na contagem regressiva para o tarifaço. Pois é, para entender um pouco desses impactos, que avaliação, João, você faz desse momento? O governo brasileiro já desenhou muito brevemente ideias de fazer algum tipo de é, reciprocidade, mas o governo está adotando um pouco mais de cautela, dizendo não, reciprocidade não é a primeira medida, mas algumas outras de contingenciamento. O caminho adotado e ao qual chegamos nesse momento está bem desenhado nessa avaliação ou não? Não, não tá. Assim, para a gente ser bem sincero, acho que a gente precisa primeiro contextualizar aqui esse tarifaço do Brasil. Ele tem uma cara diferente dos outros países, né? No caso dos outros países, a cartinha que o Trump mandou, ele mandou para várias nações, tinha um teor estritamente comercial. Ou seja, o motivo pelo qual China, Japão e outros países sofreram os seus tarifaços tinha um teor do déficit comercial que os Estados Unidos possuía com esses países. No caso do Brasil, a carta do Trump tinha um teor diferente, que dá pistas do porquê o Brasil hoje tem a maior tarifa dentre as recíprocas, né? Nem a China, que é uma inimiga geopolítica dos Estados Unidos, tem uma tarifa de 50%. Foi uma tarifa construída pelo governo brasileiro, né? Acho que quem fala que a culpa é do Bolsonaro ou quem fala que a culpa é de atacar o dólar está sendo um pouco simplista. Foi uma construção que eu digo que é multifatorial. Desde o primeiro dia de governo, do governo atual, há uma construção de uma narrativa anti-americana muito ruim para o país. Então, é uma soma de fatores. O Brasil recebeu o navio militar do Irã em águas brasileiras e atracou em porto brasileiro. O Brasil tem feito críticas ao dólar como moeda internacional, nem Rússia nem China tem feito críticas tão incisivas quanto o do presidente Lula. O Brasil tem condenado os principais aliados dos Estados Unidos, nitidamente Israel, especialmente quando Israel atacou o Irã, que nem a Europa, que tem questões com Israel, hoje por conta da faixa de Gaza, condenou. O Brasil, então, ele vem construindo isso desde que o presidente atual assumiu o seu mandato. A questão com a família Bolsonaro é mais um agravante nessa somatória de fatores. Então, o primeiro ponto é reconhecer que a gente tem um problema político e não um problema comercial com os Estados Unidos. Até porque, do ponto de vista comercial, os Estados Unidos até têm superávit com o Brasil. O segundo é entender que houve um amadorismo aqui do Itamaraty em negociar essa situação, do governo em tratar com essa situação. Um amadorismo de achar que poderia provocar a maior potência do mundo de graça, e que isso ia sair de graça, e um amadorismo de, após as tarifas serem anunciadas, não negociar. Né? Todo mundo foi fazer o beijamão na Casa Branca. E sim, alguns países foram humilhados, como aconteceu com a África do Sul, como aconteceu com o Zelensky, mas é o jogo hoje. Né? Os líderes que querem tentar tirar o melhor para sua nação tiveram que colocar a vaidade do lado e ir lá fazer o que eu brinco de beijamão com o presidente da maior potência do planeta. O presidente da África do Sul foi lá, o Zelensky foi lá, e apesar do Zelensky ter sofrido uma situação constrangedora no seu primeiro encontro com o Trump, ele conseguiu contornar isso. O que a gente viu do lado do Brasil foi uma exploração política da situação pelo presidente, que viu uma oportunidade de aumentar a sua popularidade com um fenômeno que a gente chama em inglês de rally around the flag, que é quando um país é atacado ou se sente atacado, a população acaba apoiando o presidente atual e a popularidade dele acaba subindo um pouquinho. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é que teve uma inação quase que proposital. Está confortável para o governo, do ponto de vista político, deixar a nação sofrer, ainda que isso custe para o país, está aumentando, de certa forma, a popularidade do governo atual. Então, esse é o primeiro ponto em relação à postura do governo. Agora, o que a gente precisa falar também, né, na questão dessas tarifas é que a situação do Brasil está muito delicada. Né? É muito diferente o que a gente exporta para os Estados Unidos daquilo que a gente exporta para a China. É muito comum a gente escutar das pessoas que eventualmente não conhecem tanto tempo, falar, a China é o nosso principal parceiro comercial, a gente vende para a China. Não. O que a gente vende para a China é muito diferente do que a gente vende para os Estados Unidos.
A gente vende para a China basicamente comida. E a China precisa do Brasil muito mais do que os Estados Unidos. Por quê? Porque se a China não comprar comida do Brasil, e só o Brasil tem escala para vender comida, commodities em geral para a China, ela vai ter um problema interno, que é até uma população gigante para alimentar. Em compensação, os Estados Unidos compram do Brasil produtos manufaturados, semi-manufaturados, produtos de alto valor agregado. Por exemplo, a Embraer vende boa parte da sua produção para os Estados Unidos. Ou seja, é uma pauta exportadora que gera muito mais empregos de qualidade no Brasil. Uma pauta exportadora que a China não consegue substituir. É ingenuidade achar que o Brasil vai conseguir empurrar manufaturado na China, que é o país que fabrica manufaturado mais barato que qualquer outro. Não vai. É uma ingenuidade achar que o Brasil vai conseguir vender para a China o seu excedente de café. O chinês não bebe café, né? Os americanos bebem mais de 400 xícaras de café em média por ano, se você dividir a quantidade de xícara pelo total da população. Os chineses não bebem malemar 10 xícaras de café por ano. Aí eu vou Os Estados aproveitar para Unidos. te perguntar, João, à luz desse cenário que você desenhou, adotar uma lei de reciprocidade, na sua avaliação, é levar para o país qual o risco exatamente? Olha, adotar uma lei de reciprocidade aqui, eu só vejo o Trump escalando. Quem acompanha a política americana sabe que o Trump não recua. Então, assim, se a gente escalar, a gente sabe o que vai acontecer. O que aconteceu com a China? A China, o Trump subiu para 50, a China colocou 50, o Trump levou para 100, a China colocou 100, o Trump passou de 100. Esse negócio virou um embargo na prática. Agora, veja, a China é um dos maiores mercados que importa, dos quais os Estados Unidos importam produtos, né? O México hoje é o principal, já passou a China por conta das tarifas, mas a China está ali junto com o México e Canadá. Veja, se o Trump conseguiu trucar e elevar as tarifas para um dos seus maiores mercados de importação, quem é o Brasil na fila do pão? É isso que eu digo. Os brasileiros precisam se situar. Isso não é se virar lata. Isso é ter realismo da situação e de onde o Brasil se encaixa. O Brasil é líder de apenas 0,4% dos produtos que os americanos importam. Ou seja, nada. Os Estados Unidos podem viver tranquilamente sem o Brasil. Há algumas pequenas exceções, onde talvez vá ter um efeito inflacionário um pouquinho mais chato, que seria laranja, que talvez seria café. Mas veja, isso dentro do universo de produtos machuca muito menos do que taxar, por exemplo, as importações chinesas. O Trump taxou. Então, assim, o que os nossos líderes têm na cabeça de achar que o Trump vai pegar mais leve com o Brasil do que ele pegou com a China ou com a União Europeia, que acabou sendo tão espremida que fechou um acordo nesse final de semana, nesses últimos dias, que os líderes europeus ainda estão em debate se eles vão assinar ou não, porque foi uma certa humilhação. O Financial Times chamou de humilhação para a Europa o acordo que o Trump conseguiu extrair. Então, acho que está faltando um pouco de realismo no Itamaraty, descer do palanque e fazer uma negociação mais humilde aqui com a Casa Branca. A gente não tem outra opção. Ou a nossa outra opção é se isolar, igual algumas nações da América do Sul estão fazendo, que eu acho que não é um caminho próspero para o Brasil. João, você vê possibilidades no curto prazo ou no médio prazo de uma diversificação dessa pauta exportadora brasileira para mercados, seja dos BRICS, seja na União Europeia ou países individualmente? Ou esse é um movimento que a gente vai ter que carregar de tarifas e só muito depois vai ser possível fazer alguma diversificação? Guilherme, eu acho muito difícil. Para ser bem sincero, saiu um artigo, não me lembro agora se foi na Economist ou na Financial Times, falando, ao final das contas, o mundo está descobrindo que o acesso ao mercado norte-americano ainda matters, né, mais do que qualquer coisa. Ou seja, o acesso ao mercado americano ainda importa mais do que qualquer coisa. Porque qual que é o problema aqui? Tem uma peculiaridade. Os Estados Unidos têm um PIB per capita médio de quase 100 mil dólares, ou seja, é muita gente, mais de 300 milhões de habitantes, com muito dinheiro, com poder de consumo muito alto. Isso possibilita que eles consumam produtos de alto valor agregado, que você não consegue facilmente substituir. Então, a Europa tem um superávit comercial com os Estados Unidos gigante, e veja, os produtos europeus são de alto valor agregado. A gente está falando de máquinas industriais da Alemanha, a gente está falando de aviões da Airbus, esse tipo de coisa você não consegue simplesmente substituir.
Por quê? Porque os demais países vão pegar os BRICS, não possuem renda alta. O pessoal fala muito da China. A China mal passou o Brasil em renda média recentemente. É muita gente, mas com uma renda média baixa. Então, assim, se você quer vender, por exemplo, a aeronave, o maior mercado consumidor é os Estados Unidos. O segundo lugar, o pessoal de casa talvez vai se surpreender, é o Brasil, não é a China. Porque o mercado de aeronave é muito peculiar. Você tem que ter uma classe rica pujante, muitos empresários e muitas pistas, né? O Brasil tem muitas pistas por conta do agronegócio. A China não tem essa cultura de aviação executiva. Então, não é simplesmente agora a Embraer vai vender avião para a China. Não vai. Tem uma questão cultural e tem uma questão de renda média baixa. Vai vender para a Índia? Não vai. A Índia tem uma renda muito baixa. Vai vender produto semifaturado. O Brasil vende muito lingote de aço e ferro para os Estados Unidos. Achar que vai vender aço para a China, que é o maior produtor de aço do planeta, é um pouco de ilusão, né? As pessoas precisam entender que os BRICS também têm seus próprios interesses. A China não é uma pessoa que vai vir aqui resgatar o Brasil de graça. Pelo contrário, Guilherme, tem uma questão que se fala muito pouco, que é o Brasil não tem um problema de balanço comercial. O Brasil tem um problema de transações correntes e balanço de pagamentos. O Brasil sempre foi um superavitário comercial. Onde que é o nosso problema? Serviços e capital. E quem bota dinheiro no Brasil não é a China. Quem fecha o nosso balanço são os americanos. Esse é um ponto extremamente importante. O chinês compra produto brasileiro, mas vir aqui investir, fazer fábrica, financiar ponte, projeto, essas coisas, quem faz são os americanos e, em segundo lugar, os europeus. Falando de países. Então, este é o ponto que o Brasil precisa entender em relação à sua pergunta de substituibilidade. Não é fácil. Perfeito. Simplesmente não é fácil porque você não tem outro país com tanta gente, com tanto poder aquisitivo para comprar produto manufaturado. É. A gente pode conseguir diversificar as commodities. Essa é mais fácil, né? Café, petróleo, esse a gente consegue empurrar aqui, talvez num país ou outro, com uma renda média um pouco mais baixa. Sim. Mas vender avião, vender motores elétricos, reatores, produtos industrializados, dificilmente a gente vai conseguir empurrar isso em outro país, até porque eles já produzem em grande quantidade, em preços baratos, né? A Índia hoje já fornece mais smartphones para os Estados Unidos do que a China. Passou ontem, saiu essa notícia na Tomou Bloomberg. conta dos Ou seja, a Índia e mercados, China né? já têm parques industriais gigantescos. O Brasil não vai conseguir vender produto industrial para a China ou para a Índia mais barato. Sim. Não vai. João Henrique Simplesmente. João Henrique Fonseca, economista e gestor de patrimônio da Azul Wealth Management. João, obrigado por nos ajudar aqui a elucidar um pouco mais, trazer mais alguns caminhos aqui para esta conversa. A gente vai convidá-lo em outras oportunidades para bater um papo aqui conosco.